No verso 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele está falando assim que toda a pregação, tudo o que ele falou, todo o ensino dele não está firmado em inteligência de Paulo, na capacidade persuasiva dele de palavras, mas na manifestação do Espírito Santo na vida dele, na ação do sacrifício de Jesus, do sangue remidor. Lembra que a gente cantou uma música que fala assim, que o Senhor nos cobriu com o seu sangue? Lembra? E é exatamente isso. Isso não tem lógica se você não crer em Jesus. Se você acredita na ciência humana, na sabedoria humana, não tem lógica essas palavras, que o seu sangue sobre mim, né? Não tem sentido. Então você, como filho de Deus, se você não quer errar em relação à palavra, em relação à doutrina na tua vida, ao ensino na tua vida e ao ensino da igreja, então tenha os teus olhos firmados no sacrifício de Jesus. E tudo que você falar, tudo que você meditar, medite em relação ao sacrifício de Jesus. Ele diz, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Porque nessa mensagem o meu orgulho cai por terra. Então eu quero meditar com os irmãos a respeito de 3 verdades onde se firma o ensino da igreja. 3 verdades onde se firma o ensino da igreja, certo? Então, como vou saber a verdade? A Bíblia fala assim, Jesus ele fala assim, que nos últimos tempos viriam muitos falsos profetas, falsos ensinos. Paulo também fala isso nas cartas de Timóteo e nas outras cartas a respeito desses falsos ensinos, e que as pessoas sentem coceira, necessidade de ensinos misteriosos, de ensinos de demônios, ensinos malucos, e não se firmar na Escritura. E quando ele diz assim, Escritura, Jesus que foi crucificado por mim, foi crucificado por você. Então, uma das coisas que o diabo ele espera é que você não estude a Bíblia, que você não medite na Bíblia. Lembra que a gente fez um estudo aqui só sobre meditação na palavra? O Filho de Deus, ele medita na palavra de dia e de noite. Então, uma das coisas que o diabo usa é a ignorância, a falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer. Jesus ele fala lá em Mateus 28, quando ele diz assim, a missão da igreja, a tarefa da igreja é anunciar o evangelho a todos. Aí ele diz, vocês vão fazer discípulos de todas as... E vocês vão ensinar esses discípulos em tudo que eu falei, eu andei, tudo que eu fiz, e vocês vão ensiná-los a guardar essa palavra. Então, guardar a palavra começa com decorar. Você começa decorando e depois um dia, principalmente vamos pensar no pai e a mãe, vão estar em oração para que essa palavra que está aqui na mente do filho passe no... Porque só quando passar no coração o teu filho será salvo. Enquanto a palavra estiver na mente apenas, ainda não é suficiente. Então a gente precisa ter conhecimento da palavra, ter entendimento da palavra. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é pervertida. O diabo, ele citava textos da Bíblia para falar com Jesus. Ele citava textos da forma que ele pensava, e aí eram tentações para Jesus. Você acha que ele não usa textos para nós? Você acha que ele não usa versículos para você?
Você acha assim que ele não é perito em enganar, em mentir? Eu vi um dia um jovem falando assim: ah, não, a igreja de vocês é uma igreja, é bem fácil, tipo, não tem doutrina. Porque as mulheres podem ser vestidas da forma que querem, os homens, o cabelo, isso e aquilo. Como se usos e costumes fossem doutrina. Usos e costumes são usos e costumes. Doutrina é outra coisa. Doutrina é o verso 2. Jesus Cristo foi crucificado pelo meu pecado. Isso é a doutrina. Se ele foi crucificado por mim, eu não mando mais em mim. Eu tenho um dono. Se ele derramou o seu sangue por mim, então ele me comprou para pertencer ao Pai Celestial. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Então, automaticamente, eu não posso estar na igreja, eu não posso ser um cristão para ter Jesus, para abençoar os meus negócios, minha família, minhas coisas. Não. Eu sou discípulo dele e ele tem um plano para os seus discípulos. Ele tem assim um itinerário para a vida do seu discípulo. E o seu discípulo vai fazer aquilo que o seu mestre manda. Isso é doutrina. Eu tenho um dono, fui comprado pelo sangue de Jesus e eu não posso ser escravo de Satanás, eu não posso ser escravo do dinheiro, porque se eu for escravo do dinheiro, eu estou sendo escravo de Mamon, que não deixa de ser um demônio, não deixa de ser Satanás. Então, qual é o primeiro critério para você entender que o ensino da igreja é um ensino verdadeiro? Conhecimento da palavra. De acordo com o verso 2, o que é a base? O verso 2. Que o centro do ensino da igreja precisa ser Jesus. E este crucificado. Tudo que a igreja precisa ensinar é sobre Jesus. A igreja, o centro da palavra da igreja não pode ser usos e costumes. O centro do ensino de um pai na sua casa não pode ser práticas da igreja, seja batismos, forma de batismos, falar língua estranha. Essas coisas, elas não podem ser o centro do ensino cristão. Mesmo o pai dentro de casa, como pastor na igreja, quem estiver fazendo discipulado de casa em casa, precisa basear a sua palavra nesse versículo aqui. Então, a primeira característica, o primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos é que o ensino verdadeiro, ele está centrado em Jesus. E este crucificado, este que deu a sua vida por mim lá na cruz. Então você vai procurando todos os textos que falam na Bíblia sobre isso. E você vai guardando esses textos, você vai decorando esses textos, você vai vivendo esses textos, porque eu creio. Uma pessoa que está numa luta espiritual, se ela começa a meditar a respeito de tudo que Jesus fez na última semana dele aqui, e tudo que ele passou por mim e por você lá na cruz, ele vai mexendo com as obras de Satanás na nossa alma. Se você assim já tem cadeias, correntes que te aprisionam a esse mundo, você vai meditando no sacrifício de Jesus, você vai meditando apenas na última semana de Jesus, vai mexer muito com as hostes de Satanás. Se você parar para pensar, João capítulo 12,
Até o final está tratando da última semana de Jesus. Então você pega um evangelho, praticamente a metade do evangelho inteiro, está tratando da última semana de Jesus aqui na terra. São 7 dias. Os maiores acontecimentos acontecem nessa última semana. Desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o lavar os pés dos discípulos lá de João 13, aí você vai vendo todos, texto a texto, e você vai vendo que tudo isso está na última semana de Jesus. São apenas 7 dias. Então, você vai vendo ali Colossenses, Paulo falando a respeito da palavra, você vai vendo assim que ele gasta dezenas de versículos falando sobre quem é Jesus, a natureza de Jesus, quem é seu Pai, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele vai falando tudo a respeito de Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação. Eu lembro de um homem muito querido aqui de Chopinzinho, eu gosto muito dele, mas ele falou assim: pastor, eu tenho facilidade de crer em Deus. A minha dificuldade é crer em Jesus. Jesus é a grande barreira. Jesus é a grande pedra de tropeço. Mas você precisa firmar a tua vida em Jesus, na sua mensagem, a obra de Jesus, o que Ele realizou na tua vida. Paulo fala lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne mas contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças do mal nas regiões celestes. Então a gente precisa prestar atenção sobre essa luta espiritual. Aí o verso 14 ele diz: cingivos com a verdade. Cingivos com essa palavra, vista a roupa de Jesus, do que Ele fez por você lá na cruz. Leia para mim, 1 Coríntios 3, verso 11. 1 Coríntios 3, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus. Qualquer ensinamento que Jesus não é a base é falso. Essa é a ideia desse texto aqui. Leia para mim Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo. Todo o viver é Cristo. Deus enviou seu Filho a esse mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4, 9. Leia de novo esse texto. Filipenses 1, 21. Você já pensou no sentido desse versículo? O teu viver é Cristo e o teu morrer é lucro. Por quê? Porque o teu viver é de Cristo. Se o teu viver não é de Cristo, nesse momento, experimente falar sinceramente esse versículo: teu morrer é lucro. O teu morrer seria lucro? Se você morresse nesse exato momento, seria lucro? Ou você ia dizer assim: mas Deus, não me leve já, porque eu ainda tenho que terminar de criar minhas filhas, né? Deus, não me leve já, pois eu acabei de casar com Padilha, né? Deus, não me leve porque eu ainda tenho muita coisa para construir, eu planejei muita coisa. Sabe por que a gente pensa assim? Porque ainda o nosso coração e o nosso ídolo está aqui. O nosso tesouro está aqui. Então a gente precisa trabalhar sobre essa questão de morrer ser lucro. Não por causa do desânimo de viver,
Porque eu creio que quem vive por Jesus tem a maior alegria de viver, dificilmente vai tirar a sua vida, porque um crente ainda, eu acredito que pode tirar a vida pela luta espiritual que ele está atravessando, e Jesus vai ficando assim no cantinho, e aí ele vai passar por uma luta terrível, porque eu acredito assim que Jesus nos dá vida e vida em abundância. Então não tem como alguém que tenha vida em abundância de Jesus pensar em morte, né? Eu lembro assim daquele casal de pastores que queriam vingança sobre os abusos sexuais da sua filha. Mas eles por 6 meses foram definhando. Por quê? Quando você pensa em morte, não tem vida para dar. Quando você só pensa em mágoas, ressentimentos, todas as tuas células do teu corpo também pensam só em ressentimentos, mágoas, feridas, porque é isso que se coloca no coração. E a boca fala o que está cheio, o coração. Então a gente precisa pensar em mudar os nossos pensamentos. Tá. Leia para mim, é o capítulo 2, o verso 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Sim, aqui eu quero mexer no segundo ponto, certo? O meu segundo ponto é, ele vai pegar esses 2 versículos como base. Uma igreja que tem um ensino verdadeiro, ele tem a orientação do Espírito Santo. E qual é a orientação do Espírito Santo? Ele diz, não é através de sabedoria humana, ciência humana, emoção humana. O que é a orientação do Espírito Santo? Qual que é o toque do Espírito Santo dentro do teu coração? Quando o Espírito Santo toca no teu coração, qual é a primeira coisa que... Cláudia, quando você começou a estudar a Bíblia, qual é a primeira coisa que começou a acontecer quando você começou a estudar a Bíblia lá na tua casa? A primeira coisa que você foi falar, que você queria fazer e que você tinha dificuldade de fazer? Exatamente. É isso aí. Quando o Espírito Santo começa a tocar na vida da pessoa, ele começa a mexer naquilo que precisa ser resolvido. Ele vai tocar em relação ao perdão, ao tratamento, à forma de tratar, né? Aquele jovem que estava viciado em jogos de computador, de televisão, aqueles jogos de internet, quando ele começou a se envolver com Deus, o Espírito Santo tocou no seu coração para ele se libertar desse vício. Porque é isso que o Espírito Santo faz. E eu queria chamar a atenção assim, meio como resumindo tudo isso, como o Espírito Santo te leva a um quebrantamento espiritual. Então, a primeira forma de você saber que o ensino na igreja, ele é verdadeiro, se ele é, primeiro, centrado em quem? Em Jesus. E esse crucificado. Agora, a segunda forma, você sabe que é verdadeiro, é que tem a orientação. E o que é que ele faz? Traz quebrantamento. Quebrantamento é se dobrar. É estar aos pés de Jesus como Maria estava. A Maria, irmã de Lázaro, estava aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos. Isso é quebrantamento.
É poder reconhecer o erro e voltar atrás. É jogar as pedras que eu tinha aqui para me defender, jogar todas essas pedras no chão e eu não quero mais me defender. Eu prefiro a reconciliação do que jogar a pedra, do que acusar. E isso é a ação do Espírito Santo, né? Então aí você vai vendo, lembra assim que a gente fez um estudo, eu peguei lá o estudo do Tim Keller sobre ego transformado. Então o nosso eu transformado, o nosso eu, ele está contaminado com o veneno da antiga serpente. Todos nós, ao nascermos, temos dentro de nós o veneno da antiga serpente, todos. Ninguém vai adquirindo esse veneno com a vida, ao crescer. Não é assim, o Francisco agora começa a ser sujo por esse veneno. Não, a gente nasce com esse veneno. E ele vai desenvolvendo dentro de nós. E ele vai germinando, ele vai aparecendo no decorrer da nossa vida. Então tem sementes do mal que germinam agora na vida do Francisco. Mas tem sementes que vão germinar daqui 20 anos. 30 anos. E todos esses venenos, essas sementes precisam ser destruídas na cruz de Cristo. Lembra de 4 características de um ego estragado? De um ego envenenado, de um eu envenenado. Lembra, eu fiz uma comparação para a gente não esquecer a respeito do balão. Vocês lembram o primeiro? Ou pode ser qualquer um. O balão, ele é inflado, ele incha, ele se acha o máximo. Até usa a igreja para isso. Faziam longas orações para quê? Davam esmolas para serem vistos. Tudo é para aparecer. Usa a igreja para aparecer. O veneno da antiga serpente está também dentro da igreja, muitas vezes na música, muitas vezes no pregador, muitas vezes para aparecer, sempre faz para aparecer. Por isso a gente precisa da transformação que vem de Jesus. Qual que é a segunda? Muito atarefado. Daí eu coloquei o quê? O balão na mão das criança, é um balão frenético. Todo mundo, todas as crianças estão ali batendo. A pessoa, ela precisa mostrar que ela tem muita coisa para fazer, que ela é atarefada, que ela é ocupada, que ela é importante, que ela não tem tempo, então ela chega atrasada porque não tem tempo, né? Qual é a terceira? Dolorido, é sensível, é casquinha de ovo. Qualquer coisinha estoura, qualquer coisinha explode. Muito sensível, muito dolorido, se magoa fácil, ressente fácil. Qual é a quarta? Balão, gente. Enche, 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 enche. É inflado, 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 inflado. É um balão. Mas o que tem dentro? Feijão e arroz? Nada. É vazio, só ar. Gente, o nosso ego é assim. É oco. É oco. Ele só quer aparecer, mas não tem conteúdo. E se baseia nas mágoas, nos ressentimentos, porque a pessoa não valorizou o que eu fiz, não viu o que eu fiz. Então Davi, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Né? Como o Senhor é um Deus misericordioso, né? Ele fala: lava-me e vou ficar limpo, pois eu conheço as minhas, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz: pequei contra ti, somente fiz o que é mal perante os teus, de maneira que o Senhor vai ser justo quando me condenar, porque eu pequei. Isso é quebrantamento, reconhecimento do pecado. Não, Senhor,
Eu só pequei porque eu fui provocado. Eu só pequei porque ela falou aquilo. Eu só pequei porque eu tive mais tentação do que ela. Por isso eu pequei. Enquanto a gente justifica, é o ego que está aparecendo. Aí Davi diz: não me repulses da tua presença, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restitui-me a alegria da tua salvação, e aí eu vou ensinar aos pecadores os teus caminhos. É um caminho de quebrantamento. Primeiro, a primeira característica de uma igreja que tem um ensino verdadeiro, qual é? É centralizado, é centrado em Jesus e esse crucificado. Segundo, tem a orientação do que leva ao quê? Quebrantamento. Terceiro, vamos ver, leia para mim, quem gosta de ler, é 1 Coríntios 3, verso 13, verso 14 e verso 15. Leia lá. 13, 14 e 15. Leia. Ele está falando assim, já lá no verso 10, ele fala sobre esse fundamento. Você é um construtor e você precisa ser um prudente construtor. Veja como você edifica, né? Olhe bem como você edifica. Jesus, ele diz assim, aquele homem que ouve a palavra e põe em prática, tem construído a sua vida sobre a rocha. Você é um construtor que está construindo a sua vida sobre a rocha? Você tem ouvido a palavra e tem colocado em prática? Porque senão a gente está construindo a nossa vida sobre areia. Se a palavra ela entra aqui e sai por aqui, e amanhã fazemos tudo do jeito que a gente quer, a gente está construindo a nossa vida sobre a areia. Então ele diz assim, veja como você está construindo. Assim a igreja também. O ensino da igreja, ele precisa ter esse mesmo critério ali. E aí ele vai falando assim sobre coisas que você constrói a tua vida. Ele diz assim que existe ouro, existe feno, existe palha, existe madeira, existe pedras, existem várias coisas que você pode construir a tua vida sobre essas coisas. O que será que seria essas coisas? O ouro, eu já posso dizer, é a obra de Jesus na tua vida. Jesus e este crucificado. Deu a sua vida lá na cruz por você e agora ele derramou esse amor dele no teu coração. Isso é ouro, certo? Então, lembrem bem, a obra que Jesus fizer no teu coração, que é com base no amor de Jesus, é ouro na tua vida. Se você fizer qualquer coisa para aparecer, para ser visto, para buscar o teu interesse, para o teu prazer, para fazer a tua vontade, isso não é ouro. Isso é do nosso ego. Então pode ser palha, pode ser feno. Gente, se eu pregar aqui para aparecer, já não é mais ouro. Pode ser palha, pode ser feno, pode ser madeira, porque quando a base é o meu eu, é uma base que não presta, não tem conteúdo que preste. É como o balão que é oco, lembra? Então é isso que você tem que olhar para a tua vida. O que você faz para ser aceito pelas outras pessoas? Ou você faz porque Jesus mora dentro de você?
Porque Deus derramou o seu amor no teu coração. Essas coisas você precisa prestar atenção. Seja um prudente construtor, né? Então a igreja, ela poderia dizer assim: vem aqui nessa igreja e todos os teus problemas vão se acabar. Isso não é muito verdade, né? Quem segue Jesus aumenta alguns problemas. Quem segue Jesus e anda ao discipulado de Jesus tem oposição, tem inimigos, e muitas vezes ele fica solitário. Quem segue Jesus às vezes perde amigos, ainda mais se os seus amigos eram da política. Normalmente os nossos políticos convertidos, eles ficam muito solitários nesse sentido, porque perdem muitos amigos. Porque os políticos normalmente, eles não são muito confiáveis. E as amizades da política, ela não é muito confiável. Mas as amizades do dinheiro, as amizades dos prazeres, as amizades de muitas coisas também não são confiáveis. O filho pródigo, ele conseguiu muitos amigos de festa, ele pagava para os seus amigos. Só que quando ele ficou pobre, perdeu também os amigos. Então, a igreja que tem o ensino verdadeiro, que seria esse terceiro ponto, de acordo com o texto que nós lemos? O que seria o terceiro ponto para a gente provar que o ensino da igreja é verdadeiro, de acordo com isso tudo que vocês leram? Pratica a palavra. Pense assim num edifício que você coloca estacas sobre a rocha. Esse edifício não vai cair. Ele fica firme. Então, uma igreja que tem um ensino verdadeiro, ele está firmado. Ele tem a sua firmeza em solidez, os seus resultados, o seu ensino é sólido. Deu para pegar? Porque um ensino sólido tem resultados sólidos. Se as estacas estão na rocha, essa construção cai, Odimar? Não, né? Só se não colocou ferro necessário, pedra necessária, ou cimento necessário, né? Mas se está na rocha, não cai. Essa é a questão da tua vida, irmão. Então você vai vendo assim, se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você tem preguiça de meditar nela, de decorar versículos, se você arruma qualquer desculpa para não estar com os irmãos, porque você arruma desculpa para hoje não estar com os irmãos, daqui uns tempos, você vai estar em um outro lugar. De repente você vai estar tomando o chazinho de, como é que é o nome? Ayahuasca. É só o tempo passar. Daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a pessoa vai estar tomando o chazinho de ayahuasca. Vai. Por quê? Porque a pessoa não confiou a sua vida em Jesus. E aí, o terreno não é sólido, certo? Só para eu terminar, irmãos, eu não quero falar muito mais, mas assim, tinha uma ilustraçãozinha, que os irmãos, eles tinham aqui na igreja, e estava havendo uma cheia muito grande. E eles dobraram o joelho e oraram para Deus deixar eles passar o rio que estava naquela enchente, estava muito cheio. E eu sei que eles conseguiram atravessar, e a água daquele rio dava assim para eles aqui como que do joelho, um pouquinho para cima do joelho. E eles conseguiram passar por cima daquele rio, mas não que eles estavam andando por cima da água, mas a água dava assim um pouquinho para cima do joelho, e eles passaram. E outros tentaram passar, já que eles passaram, só que a água levou.
Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que estavam orando, eles sabiam que aquele lugar tinha uma ponte. Sabe uma ponte de cimento? Aí eles passaram por cima daquela ponte de cimento. Mas eles conheciam o lugar, eles passavam todo dia ali. E aí eles passaram firmes. Eles oraram para que Deus os abençoasse, que eles pudessem passar. E os outros tentaram passar por outros lugares. E aí foram levados pela correnteza. O que eu quero dizer com isso é que aquele que confia em Jesus, ele sabe para onde está indo. Pode ser que o caminho é difícil. Pode ser que o caminho não é fácil. Pode ser que nesse caminho tenham dores, tenha solidão, tenha dificuldade, tenha luta. Mas daí ele sabe aonde ele está indo. Porque ele sabe quem é o seu pastor. Seus pés estão na rocha. Só é fiel aquele que deseja de todo o coração servir ao Senhor. Vamos repetir isso? Peguei vocês, né? Vocês me pegaram também, por isso vocês souberam responder. Hoje de manhã eu fiz isso para alguns aqui, eles não sabiam o que eu estava falando. O que o fulano falou a última vez. Não, estava difícil. Aí vocês até que saíram bem. Como é que é a frase mesmo? Por que diminuiu a intensidade da fala agora, depois? Será que o que eu falo daí tira a palavra e escapa? Deu uma rebolida na cabeça? Como é que é a frase? Padilha. Padilha. Servir a Deus. É o Senhor. Tá? Fale os que sabem ali. Isso aí, Bárbara. Muito bem. Então, só é fiel aquele que deseja de todo o coração servir ao Senhor. Sabe por quê? Não tem como você dizer que você é fiel se você não deseja servi-lo. Se você deseja de todo o coração servir ao Senhor, Deus vai lhe chamar de fiel. Porque não é fiel aquele que acerta tudo. Não é fiel aquele que só faz o certo, que não erra. É fiel aquele que de todo o coração deseja servir ao Senhor.